Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com você. E eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, onde nós postamos diariamente mensagens para edificar a sua fé, para ajudar você a despertar e a sair debaixo do jugo que o sistema religioso tem aprisionado as pessoas. Se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que ama a verdade, eu tenho convicção que você vai se sentir muito bem aqui. Se você é uma pessoa que ama a verdade, você vai se sentir confortável aqui nesse canal. Então, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Nós temos um encontro ao vivo todos os dias, às 8 horas da noite, lá no meu perfil no TikTok. Inclusive, nesse exato momento, eu estou aqui ao vivo no TikTok com 224 pessoas. E se você quiser participar ao vivo, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá para o meu TikTok. Chegando ali, você me siga, assista os vídeos e também espere às 8 horas. Todos os dias nós teremos a nossa live, tá bom? Dito isso, minha gente, vamos para a mensagem. A nossa reflexão de hoje será bem breve. É algo que eu ouvi hoje pela manhã e eu passei o dia meditando na pergunta que eu ouvi. E a mensagem, o título da nossa mensagem de hoje é: e se Deus resolvesse todos os seus problemas? Você já parou para imaginar como seria se Deus resolvesse todos os seus problemas? Se hoje, antes de dormir, Deus aparecesse para você e te falasse assim: ô Larissa, ô Fernando, ô Nívia, Beto, a partir de amanhã você não tem mais problemas. A partir de amanhã, todos os dias, quando você acordar, vai ter depositado 100 mil reais na sua conta, ou seja, problema financeiro você não vai ter mais. A partir de amanhã, você não vai ter mais dores de cabeça, você não vai ter mais dor de tipo nenhuma ou tipo nenhum. A partir de amanhã, até o último dia da sua vida, você não vai ter mais preocupações, você não vai ter mais doenças, você não vai mais sentir medo. A partir de amanhã, se Deus falasse para você hoje que a partir de amanhã você não teria mais problemas, deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria as suas orações a partir disso? Se a partir de amanhã Deus resolvesse todos os seus problemas, como seria o seu relacionamento com Deus? Você já parou para perceber que muitas pessoas, elas têm um relacionamento com Deus com base em coisas? Ou a gente ora pedindo coisas, ou agradecendo por coisas. Você já percebeu que o nosso relacionamento com Deus é somente nessa via de coisas? É isso que a Andréia está dizendo, é em troca de algo. Quando não é pedindo alguma coisa, é agradecendo por alguma coisa que Ele deu. Mas sempre tem que ter coisas no meio. E eu tenho certeza que se a partir de amanhã Deus resolvesse o problema de todos nós, muitos de nós deixaríamos de ter um relacionamento com Ele. Porque o Deus que nos foi apresentado é um Deus que é mais parecido com o gênio da lâmpada do que com o Criador de todas as coisas. O Deus que muita gente conhece, que muita gente serve, que muita gente diz amar, é um Deus que é mais um garçom do que pai, do que Deus. É um Deus que foi feito como servo, de forma que se Ele não fizer o que eu faço,
ele deixa de ser Deus. Ou melhor, se ele não fizer o que eu quero, ele deixa de ser Deus. Se ele não fizer o que eu quero, eu fico magoadinho com ele. Na verdade, a maioria das pessoas, elas colocam Deus na parede e diz, se você não fizer, então você não é Deus. Eu vi um vídeo outro dia de um suposto pastor dizendo que se Deus não fizer, ele preferia ser um macumbeiro, como se isso fosse tivesse alguma importância para Deus, né? Mas na pequenez da compreensão dele, ele disse, olha, se Deus não fizer, eu tô fazendo jejum, campanha, não sei o que tem lá, e se Deus não fizer, eu viro macumbeiro. Por quê? Porque o Deus da maioria das pessoas religiosas não passa de um funcionário. E 99% dos religiosos vão supostamente ao encontro desse Deus não porque o amam, mas por causa das coisas que ele faz. De forma que se ele não fizer, eu não o sirvo. Quero ler com você João capítulo 6, a partir do versículo 22. Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 22, está escrito assim. Melhor, vamos ler a partir do versículo 25. João capítulo 6, a partir do versículo 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele. Essa é a multidão que havia acabado de presenciar Jesus multiplicar pães, né? E Jesus, ele multiplica os pães, alimenta mais de 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. E as pessoas que viram aquela multiplicação de pães ficaram admiradas com o tamanho do milagre que Jesus havia acabado de realizar. Aí Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, andando por cima das águas. Você conhece a história? E a multidão entrou nos barquinhos e deu um jeito de chegar do lado de lá. E quando eles chegaram do lado de lá, encontraram Jesus e perguntaram: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu para eles: eu afirmo uma verdade a vocês. Isso é Jesus dizendo: vocês estão me procurando por causa dos pães que vocês comeram e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês. Vocês vieram atrás de mim em busca de mais pão. Mas não trabalhem a fim de conseguir comida que estraga, mas trabalhem a fim de seguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então perceba que a multidão, ela está aparentemente interessadas em Jesus. Eles vão após Jesus, eles querem ir ver Jesus, e quem não sabe a intenção do coração deles até é enganado e acredita que de fato eles estão ali porque eles amam Jesus, porque eles entenderam o Evangelho, até acredita nisso. Mas as pessoas enganam umas às outras, a ele não, ninguém engana. E Jesus diz: olha, não adianta vir após mim se o seu objetivo, se a motivação não for amor, não for por compreender o Evangelho. Não adianta me seguir se a motivação for
bênçãos, receber, ganhar, receber privilégios, não adianta. 99% dos religiosos aprenderam a fazer uma barganha com Deus. Ele me dá e eu faço alguma coisa em troca. Ou eu faço alguma coisa para ele me dar. A mente religiosa não consegue compreender que para Deus ou serve por amor ou não serve. Ou você o serve porque você o ama, porque você o compreende, porque você o absorve, ou você não o serve. Tem muita... gente, quantas pessoas diz servirem a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Outras diz servir a Deus porque tem medo, ou melhor, porque querem ir para o céu. E você sabia que nem o medo do inferno e nem o desejo de ir para o céu deve ser a sua motivação em seguir Jesus pelo caminho? É só por amor. E se não for por amor, não dá. Mas aí a multidão, elas começam a querer passar uma imagem para Jesus de que eles estão mesmo envolvidos com ele. Olha o que eles dizem. Versículo 28. Depois que Jesus fala para eles, né, que eles estavam ali por interesse, que eles estavam procurando a ele por interesses próprios, eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, o que Deus quer que a gente faça para realizar a sua obra? Esse é o versículo 28. Então, olha que eles estão querendo passar para Jesus uma imagem de que eles querem fazer a obra de Deus. Jesus, não, a gente está aqui porque a gente quer fazer a sua obra. É só falar qual é a sua obra que a gente faz. E Jesus responde o seguinte: a obra de Deus é esta, que vocês creiam que Ele me enviou. Simples, sem rodeio. A obra de Deus é esta: é crer naquele que Deus enviou. Obra de Deus não é construir templos. Obra de Deus não é fazer cruzadas, campanhas. Obra de Deus não é reunir multidões dentro de salões ou de estádios de futebol e fazer aquele mega congresso. Isso não é a obra de Deus. A obra de Deus, segundo Jesus, o problema é que o que Jesus fala para muita gente não tem valor. Mas segundo Jesus, obra de Deus é crer. Crer em Cristo, é crer em Jesus, é crer no Evangelho. Porque quando a gente crê em Cristo, a gente vive Cristo. E quando a gente vive Cristo, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar a vida muda, minha gente. É impossível alguém dizer seguir Jesus e continuar olhando para a vida da mesma maneira, e continuar enxergando as pessoas do mesmo jeito, com seus preconceitos, com as suas crenças. É impossível eu crer em Cristo, crer no Evangelho e não me condoer com a dor do meu próximo, não me colocar no lugar do outro. É impossível alguém que foi inundado pelo Evangelho não ter um ponto de vista para a vida segundo o ponto de vista de Cristo. E eles disseram, olha só, eles vieram para Jesus com uma história, né? Que não, Jesus, a gente não está querendo bênção não, a gente está querendo pão não, a gente está querendo fazer a sua obra. Aí Jesus falou para eles, né? A minha obra, a obra de Deus, é apenas crer em mim, crer naquele que Deus enviou. Aí eles vão e respondem para Jesus, responde o seguinte:
Que milagre o Senhor vai... Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Ou o que é que o Senhor pode nos fazer? Perceba, gente, que o religioso, o hipócrita, obrigado, Larissa, o hipócrita, o religioso, ele não consegue esconder as suas intenções por muito tempo. Ainda que o seu discursinho seja bonitinho, ainda que a sua fala seja bonita, quando ela é carregada de farisaísmo, de hipocrisia, mais cedo ou mais tarde ele deixa transparecer a sua real intenção. Porque até então eles estavam falando para Jesus o seguinte: Jesus, não, a gente não quer milagre, a gente está querendo é fazer a sua obra, só fala para a gente qual é a sua obra. Aí Jesus foi e falou: a obra é simples, é só crer. Aí eles falaram assim: mas, Jesus, o que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Perceba que sempre tem o que vai acontecer. Sempre tem o que eu vou receber em troca. Quantas vezes você, que um dia esteve dentro do sistema religioso, assim como eu, também que estive preso dentro desse sistema, perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque eu te sirvo, eu vou na igreja todos os dias, eu prego lá, né? Eu tenho meus afazeres lá dentro. Então, o que o Senhor vai fazer para me provar que vale a pena te servir? Quantas vezes eu já falei isso? E talvez alguns de vocês também já fizeram esta mesma indagação para Jesus. Talvez não com essas palavras, mas com outras palavras. Por exemplo, alguém já falou: Jesus, por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Eu sou dizimista. Eu sou dizimista fiel, então eu não aceito passar por essa luta. Ou eu não posso sofrer porque eu te sirvo. Em outras palavras, você está dizendo: Jesus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer para me provar que o Senhor está vendo todo o meu esforço? Porque eu tenho falado isso aqui sempre: dentro do sistema religioso, tudo é esforço. E é um esforço muito grande para esse pessoal servir Jesus. Servir Jesus para muita gente não é prazer, é esforço. É um peso. Não é verdade? Então eles chegaram para Jesus e perguntaram: que milagre o Senhor vai fazer para que a gente possa ver e crer no Senhor? O que o Senhor pode nos fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Estão lembrando de Moisés, lá no Antigo Testamento. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para que eles comessem. Ou seja, olha o que Moisés fez. Olha o que aconteceu lá no tempo que o povo saiu do deserto. Eu não aceito menos que aquilo. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é Deus. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o pão que o povo comeu no deserto saciou a fome momentaneamente. O pão, o maná que choveu no deserto, só matava a fome momentaneamente. Agora, o pão vivo que desceu do céu dá vida para o mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum lhes lançarei fora, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Vamos para o versículo 41, diz assim: e eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam uns aos outros: esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como agora ele vem dizer que desceu do céu? Bom, gente, eu encerro aqui mostrando para vocês que o religioso, ele nunca aceita Jesus. O religioso só aceita os milagres de Jesus. Eles querem ter relacionamento com os milagres e não com Cristo. Perceba que depois que Jesus cortou a onda deles, que eles perceberam que Jesus não ia fazer milagre, coisa nenhuma, que o maior milagre estava ali diante deles. Aquele discurso, minha gente, aquele discurso de queremos fazer a sua obra, aquele discurso de viemos aqui para fazer a vontade do Senhor, ela acaba, ela morre, ele morre. E eles começam a criticar dizendo: quem esse cara pensa que é? A gente conhece o pai, a gente conhece a mãe dele, a gente sabe de onde ele é, a gente sabe qual é a profissão dele, a gente sabe que ele é comedor de feijão como todo mundo, e está aqui dizendo que veio do céu. Ah, gente, eu não sei se você percebe, mas muitos de nós um dia andamos após Jesus, ou pseudamente servimos Jesus, interessados naquilo que ele podia nos fazer e não naquilo que ele é. Quantos de nós seguimos Jesus um dia só por causa do pão? E com um discurso bonitinho, íamos para frente, como era o meu caso, a pegar o microfone e dizer: ah, como é bom servir Jesus. Não era verdade. Na verdade, eu queria os meus benefícios que ele me dava. A verdade é que eu estava de olho nas bênçãos que ele me concedia. E quase nunca era porque eu, de fato, queria servi-lo. Você não tem vergonha de falar isso, Charles? Não, porque eu sei que a maioria de vocês também, um dia, pensou servir Jesus, mas na verdade estava servindo os milagres que Jesus fazia. Na verdade estava à procura da cura, da bênção. E eu repito a pergunta que eu fiz inicialmente: e se hoje Deus aparecesse para você e dissesse para você assim: a partir de amanhã eu vou resolver todos os seus problemas, a partir de amanhã você não tem mais problemas, como seria o seu relacionamento com Deus a partir de amanhã? Isso é para você pensar, porque muitos parariam de ter relacionamento com Ele, porque afinal de contas, pedir o quê? Outro dia me fizeram a seguinte pergunta, me perguntaram assim: Charleson, se Deus sabe tudo que a gente vai pedir para Ele, então para que orar? Se Deus já sabe tudo que eu quero pedir, então para que eu vou orar? E eu respondi para essa pessoa: meu irmão, se a sua oração é para pedir, então é melhor que pare de orar mesmo. Se você só ora para pedir ou para agradecer, é melhor parar de orar mesmo. Porque a oração, ela tem que ser intimidade. Sabe como você conversa com um amigo? Como você conversa com a pessoa que você ama? A liberdade que você tem para contar o seu dia, para contar as suas experiências e para ouvi-la.
Isso é oração. Oração não é entonação de voz. Oração não é palavras bonitas. Oração é simplesmente abrir o coração e conversar com o seu Pai que te vê em secreto. Essa palavra de hoje é um chamado a nós, para a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver qual tem sido a motivação que tem levado você a estar com Jesus. Sabe quando as pessoas elas saem do sistema religioso, aí acontece alguma coisa de ruim na vida dessa pessoa e vem alguém dizer assim, olha, tá vendo, isso aí aconteceu porque você saiu da igreja. Isso aí aconteceu porque você saiu, né, do templo. Perceba como é atrelado esse servir a Jesus e a bênção. Perceba como é atrelado você fazer alguma coisa para trocar com eles, ou para trocar com ele. Não, por favor, minha gente, a partir de hoje, se não serve por amor, então não sirva. Amém, minha gente querida.